Boa noite, meu povo. Vamos começar hoje a chave mestra, parte 14. Tá faltando só 10, hein? Só 10. Mais 2 meses eu acabo. Ai, ai. Gente, essa parte 14 aqui, ela fala muito do poder universal, tá? Na mente inconsciente, tá? Ele pega mais esse capítulo aí para destrinchar, provar algumas coisas. Quem não pegou a chave mestra do começo aí, tá? Que tá pegando agora, não tá entendendo o que eu tô falando, por favor, volta lá para primeiro aí, volta no meu feed, corre lá no feed meu e vai ver que tem todos eles gravados ali, pega a sequência e faz, porque tem exercícios, tá? E esses exercícios vão ficando, a gente vai ficando prática cada vez que vai aperfeiçoando ele ali, no 1, no 2, né? Então vamos pegar e vamos fazer primeiro o do começo para poder entender também. Agora, quem tá aqui já comigo, que tá sabendo o que tô falando, né? E tá participando sempre aí, gratidão, porque eu acho que vocês são excelência, né? Naquilo que fazem. Quando vocês pegam uma coisa para fazer, vocês vão até o final. Eu já terminei o curso. Foi bem assim, divertido, bem legal. Muitas coisas deram muito insights para mim. E vamos continuar aperfeiçoando, né? Vamos ver se eu pego outro livro aí, se vocês quiserem dar sugestões de outros livros. Tinha pensado em alguns aqui, mas vamos esperar terminar esses daí para depois começar outro, né? Então, como ele fala do poder universal aqui, ele explica o que é essa mente consciente. Aí a pergunta que fica assim pra gente é que a ciência não conseguiu provar tanta coisa, né? Mas que se a gente fosse pensar em uma substância que permeia tudo, provado pela ciência, o que é que vocês acham que seria aí? Para poder falar que seria o tudo, né? Que tá em tudo, tá em todos. O que seria aí? Vamos parar para pensar um pouquinho. Que é provado na ciência, tá? Ela permeia tudo, ela tá em tudo, ela tá em todos, você acha em qualquer lugar. Bom, é bem interessante aqui que ele faz esse gancho aí que ele dá, né? Porque o que tá em tudo ali é o elétron, né, gente? Tudo, tá em tudo ali, não tem como falar que você não tem, e tá provado pela ciência, né? Então, o segredo também é bem legal, tá? A magia também, eu acho o livro Magia, acho que é mais interessante, que acho que o pessoal não conhece. Mas o segredo também é bem interessante. Então, o elétron ele permeia tudo, tá ali. E a gente poderia até, assim, se fosse provar pela ciência, em alguns termos ali, considerar que ele seja uma parte universal. Sendo uma parte universal, seria um pouco de Deus também, né? Então, se é um pouco de Deus, Deus está em tudo e está em todos. Então a gente começa a pirar, né? Quando a gente começa a pensar muito nisso. O pensamento da gente, então, ele é uma atividade espiritual. E para essa atividade espiritual tá ali purificada, tá com pensamentos bons, tá? Como é que eu digo assim? Perfeita, né? Em conexão perfeita ali com o Criador. É necessário que a gente faça meditação, gente. Todos os vídeos eu tô falando isso, eu tô reforçando, porque é uma coisa imprescindível para esse curso, tá? Então, quando a gente tem essa exata proporção aí, tanto de sentimento, oi Cláudia, tudo bem? Essas proporção exata de sentimento e também de pensamento, surgem as manifestações, tá? Então, não uma coisa leva a outra, a gente precisa ter aquele sentimento. Érica, eu não consigo ter sentimento. Gente, é treinar, tá? Tem coisas também que eu não sinto, mas que eu faço de conta que eu estou sentindo, para poder uma hora chegar no estágio de falar, não, agora eu sei o que é sentir isso. Se a gente não sente, a gente não consegue manifestar, tá? A gente precisa sentir. Sentir mesmo, de vibrar, de saber que aquilo está movimentando dentro da gente. Se for qualquer coisa ali, ainda tá difícil de você colocar como manifestação. Precisa vibrar, tá? É aquele caso que eu falei do meu guarda-roupa, que eu odiava o meu guarda-roupa e eu queria outro.
Eu não tinha guarda-roupa, mas eu imaginava que o guarda-roupa estava ali, que ele era do jeito que eu queria, né? Mais ou menos, como, é lógico, a gente às vezes não manifesta perfeito, mas a gente vai treinando ali, né? Então eu punha sentimento naquilo que eu já tinha, eu já tenho, entendeu? Eu imaginava como ele fosse, como seria se eu tivesse. Isso daí tudo faz movimentar a energia aí. Gente, tá boa a conexão, tá caindo? Dá um joinha aí pra mim se estiver boa. Então a gente tem que tirar essa negatividade aí, tá? Dos pensamentos da gente, manter a frequência de sempre estar tirando para poder manifestar coisas boas aí, tá? E lembrar que se um elétron faz parte de tudo e todos, então ele também é uma parte da gente, né? Que através do elétron formam que moléculas, moléculas formam células, né? Células formam órgãos e assim a gente vai criando um corpo, vai criando uma atividade, vai criando uma porta, né? Vai criando tudo através desse movimento de elétrons. Se tem tudo, né? Então a gente vai criando. Que massa aqui. Então a gente tem que pensar sempre no bom para poder atrair o bom. Isso também eu tô falando em todos os vídeos, mas é que ele reforça aqui, então também tem que reforçar, tá, gente? É um livro. Todas as coisas que a gente pensa, primeiro vem no pensamento. É como alguém que vem no meu consultório ali e fala assim, eu estou doente. Eu não sei como eu criei isso. Eu falo, gente, primeiro vocês criam a doença no emocional, no sentimento. Geralmente a gente pega toda a doença 5 anos para trás. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu tive câncer de tireoide, eu tive que operar, tive que tirar a tireoide, tá? Por isso que às vezes eu engordo, emagreço, fico assim por causa disso. Às vezes está desregulado o remédio. Eu tenho que ficar sempre controlando. E eu fiquei assim completamente desesperada quando eu fiquei com câncer, porque eu já estava fazendo terapia holística e eu não me conformava. Eu falava, o porquê que eu tive uma coisa que eu sei que fui eu que criei? Por que que eu criei, né? Mas não é que a gente criou naquele momento, gente. A gente tem um tempo para criar. Ainda mais assim, como eu não tinha tanta prática, né, de criação ali, eu ficava me culpando. O porquê que eu tinha criado aquela doença? Só que a gente tem que olhar que 5 anos para trás, o que estava acontecendo quando você descobriu? Geralmente 5 anos para trás é quando você estava passando um estado emocional tão grande, ali, tão atrapalhado, que aquilo reverberou no hoje, entendeu? Então, primeiro eu criei no estado emocional, depois eu transferi para o físico. Então, a gente tem que ter pensamento bom para não transferir para o físico, tá? Não sei se eu estou conseguindo ser clara com vocês aqui. Tá? Então, primeiro a gente cria a aparência. Então, se a gente imagina, tem uma coisa bem interessante no Theta Healing que a gente imagina, né? A gente faz o rejuvenescimento da gente. Então, quando você imagina que você tá mais bonita, você vai ficar o quê? Você vai ficar mais bonita, você vai ficar rejuvenescida, né? Agora, se você imagina, nossa, tô uma velha caquética, o que vai acontecer? Vai aparecer uma velha caquética. Você é aquilo que você pensa, gente. Não tem outra alternativa. Se você acha que pode, você pode. Se você acha que você não pode, você não pode. Mas como que eu trabalho isso, Érica? Crenças, tá? Vamos eliminar as crenças aí que não servem, tá? Tirando as crenças que não servem, né, que foram as programações da infância nossa, né, que até 7 anos a gente absorve tudo que o pai e a mãe falam pra gente, a gente acredita, tá? Depois para tirar isso é complicado. Obrigada da presença. É complicado, mas a gente retira. O Theta Healing retira, tá? Em crenças mesmo, você tendo a consciência de que aquela crença está te atrapalhando, você consegue ter a luz ali, né, para poder modificar isso. Então, esse mundo ele é controlado por um poder invisível. Não é a gente que controla, tá? Esse poder invisível, o que é? O pensamento, os elétrons, né? O Criador, a parte universal. Então, é tudo isso aí que controla. Então, você só é um agente manifestador. Além de você ser um agente manifestador, a gente tem que pensar que a gente é parte do Criador. Tem muita gente que fala assim, eu acho um absurdo falar que é uma parte do Criador. Gente, como é que é um absurdo? Você não é filho dele? Você é uma parte dele, não é? Tem gente que fala, eu acho que eu não posso chamar Deus de alguém muito parecido comigo. Ele é uma... Quando você imagina que Deus é uma pessoa, você vai imaginar que ele é superior.
Quando você vai imaginar que é uma energia e que você faz parte dessa energia, que você tem o poder de criação, fica diferente o olhar, tá? Então aí você começa a ver que você é capaz de criar, porque você é um criador, né? Querendo ou não, não é no mesmo grau que Deus. Vamos falar que Deus aqui é um ser mais completo que a gente, porque ele doou uma partezinha dele, né? Mas a gente tem esse poder. Então, essa força aí tá sempre permeando aí dos elétrons, né, na gente. Já falei esse negócio do grau aqui. Por que o subconsciente... o que dá certo aí no subconsciente, né, da gente, que faz ligar ao universal? É aquilo que eu falei, né? Oração. Já que eu não consigo meditar, eu não tenho paciência, eu não consigo... Gente, vai meditar, vai orar, vai fazer... gratidão, vai fazer o Ho'oponopono. Eu já dei um monte de dicas aqui do que fazer, né? Para melhorar aí a sintonia da pessoa. Então, desde que ela peça e que ela ache que Deus vai mandar isso para ela porque ela é merecedora, vem, tá? Então, pense corretamente. Pensar é uma realidade e a condição de pensar é a realidade, a condição é uma manifestação, tá? Então você cria condições para manifestar ali, você pensa e cria condições. Tudo aquilo que a gente consegue criar no pensamento, a gente consegue manifestar. O que a gente não consegue criar, não consegue manifestar. É treino, viu, gente? Isso aí. Pensamento delineado, pensamento focado, pensamento nos mínimos detalhes, né? E com sentimento manifesta, tá? Então, a gente querendo ou não, quando a gente tem atitude mental, né, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o mundo externo, né, e vai refletir o nosso mundo interno. A gente vai colocar o que tem dentro da gente ali para fora, vai colocar, né? Se bem que a gente faz isso em todos os momentos. Quando a pessoa não tá bem, a gente vê que ela não tá bem, porque ela tá colocando o mundo externo dela que não tá muito bom. Quando a gente tá bem, a gente coloca para fora a beleza ali da vida. Tudo tá lindo, tudo tá maravilhoso, todo mundo sente, né? Então, a gente é um reflexo do interior da gente, tá? Aí eu vou falar agora o exercício dessa semana. Os exercícios vão ficando mais simples, tá? Conforme vai passando, vai ficando maior. Mas por quê? Porque você já teve uma visão de como tem que começar a fazer eles. Que é aquele mesmo jeito, tá, gente? Senta no mesmo lugar... fica relaxado completamente, deixa os pensamentos passarem e aí começa a fazer o exercício. Concentre-se na harmonia. Quando digo concentrar, quero dizer que tudo que a palavra implica. Concentre-se tão profundamente, tão seriamente, de modo que você não tenha consciência de nada, além da harmonia. Lembre-se, aprendemos fazendo. Ler essas instruções não levará a lugar nenhum. É na aplicação prática que reside o valor do que tem ensinado aqui. Aí ele fala uma citação aqui, tá? Uma frase. Aprenda a manter a porta fechada. Mantenha fora da sua mente e fora de seu mundo todo elemento que busca admissão sem que tenha utilidade definida. Para que serve isso, né, gente? Meditação. Desde que você selecione seus pensamentos, a vida muda, tá? Então, fecha a porta para os pensamentos que não te pertencem. Gente, muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Até semana que vem com a chave mestra parte 15. Beijos a todos. Boa semana, bom finalzinho de semana aí.